Olá, pessoal! Vamos à nossa aula 2 do segundo módulo da disciplina de Metodologia Científica. Hoje, os assuntos que vamos tratar são as etapas da pesquisa e a elaboração do projeto de pesquisa. Como nós vimos no módulo anterior, a pesquisa é um processo sistematizado e, dessa forma, precisa de um planejamento. Esse processo sistematizado, ele passa por etapas que têm uma ordem certa a serem seguidas, que são as etapas que nós veremos agora. Começamos a nossa pesquisa pela escolha do tema. É importante que a gente defina o que se deseja pesquisar, que se tenha total entendimento e conhecimento do que se deseja pesquisar. No momento em que isso foi definido, passamos à etapa seguinte, que é a definição dos objetivos. Os objetivos são as metas que pretendemos alcançar no momento em que escolhemos um tema a ser pesquisado, ou seja, onde pretendemos chegar. São os objetivos que vão nortear todo o nosso trabalho para que a pesquisa saia da maneira como desejamos e para que realmente se caracterize como uma pesquisa. Definindo os objetivos, precisamos então formular um problema. Na pesquisa, um problema é uma coisa essencial. Enquanto no restante da nossa vida o que a gente quer é ficar longe de problemas, na pesquisa, se nós não temos um problema, nós não temos nada. Por isso, é preciso elaborar uma pergunta vinculada aos objetivos que queremos alcançar e ao tema que escolhemos, para que se consiga desenvolver todo o nosso trabalho, o nosso processo e chegar a uma resposta. Depois que nós definimos a pergunta que queremos responder, que é o nosso problema, nós vamos determinar uma hipótese, ou seja, a provável resposta que acreditamos que iremos chegar através da pesquisa que será realizada. Quando chegar ao final, nós vamos verificar se a nossa hipótese ela era verdadeira ou falsa, ou seja, se essa hipótese se concretizou ou se a resposta que nós encontramos era completamente diferente daquilo que acreditávamos que iríamos encontrar. Não existe problema nenhum se ao chegar no final da pesquisa a nossa hipótese não se concretiza. Por quê? Porque através do desenvolvimento da pesquisa é que nós teremos a certeza. E é esse um dos objetivos de pesquisar, chegar a uma resposta verdadeira. Por isso, eu tenho como justificar, ao final da minha pesquisa, o porquê que a hipótese foi contrária à inicial, sem problema nenhum. Depois dessas etapas, eu tenho que fazer uma justificativa. Toda vez que alguém faz uma pesquisa, em geral, nós precisamos solicitar para que alguém nos auxilie financeiramente, uma instituição de auxílio financeiro, principalmente, ou que uma banca de cientistas acredite no que a gente quer fazer. Tudo isso a gente vai colocar na justificativa. A justificativa é um texto sólido, consistente, informativo, em que eu preciso ter o poder de persuadir as pessoas que vão ler a minha pesquisa, entendendo que a minha pesquisa ela realmente é necessária, é algo que vale a pena ser realizado, se vale a pena ser desenvolvido. Então a pesquisa, a justificativa é a parte em que eu vou convencer as pessoas da importância da minha pesquisa. Cumprindo essas etapas, eu chego na revisão bibliográfica ou fundamentação teórica. Essa etapa da pesquisa, nós vamos levantar dados sobre o estudo do tema que escolhemos desenvolver na pesquisa. Geralmente, quando nós vamos tratar sobre alguma coisa, alguma pessoa, algum estudioso, algum cientista já fez algum trabalho semelhante ou já tratou desse assunto por um outro foco em algum outro momento. Esses materiais, eles darão subsídio ao que eu quero fazer e com certeza me ajudarão também no desenvolvimento melhor da minha justificativa. No momento em que eu conseguir identificar os estudos que já existem ou o que eu desejo para a minha pesquisa, chegou o momento de estabelecer a metodologia. De que forma a pesquisa será realizada? Qual é o processo que será aplicado? Quais serão os instrumentos e técnicas que melhor se adequam para esse tipo de estudo que eu decidi realizar? A seguir,
tem a definição desses instrumentos vinculados à metodologia e na definição dos instrumentos eu também preciso fazer o pré-teste, se necessário. Se o meu instrumento for um questionário, como nós vimos no módulo anterior, é importante que eu faça um pré-teste para verificar se o público para o qual eu vou aplicar o questionário realmente compreendeu as perguntas que ali estão expostas. Tendo definido e testado então o instrumento de pesquisa, chega a hora do trabalho de campo, que é a coleta de dados. Essa coleta de dados será realizada de acordo com o tipo de pesquisa que eu farei. Se for uma pesquisa com pessoas na área social, eu vou então até o grupo ou os grupos onde está o público que eu desejo coletar esses dados. Se é uma pesquisa de laboratório, eu farei o número de testes, de observações e de tentativas necessárias para que eu consiga então ter os dados necessários para a minha análise. Se for uma pesquisa de estudo de caso, eu vou analisar o local, espaço ou grupo específico para o qual eu estou dedicando esse meu trabalho. Então a coleta de dados é um momento de pôr a mão na massa, de colocar em prática tudo aquilo que foi planejado nas etapas anteriores. Após eu ter conseguido coletar todos os dados, chega o momento então de conhecer esses dados, o que nós chamamos de tabulação de dados, que é saber a informação que ali está contida. Eu preciso pegar o número de tentativas ou o número de questionários ou formulários aplicados e chegar às condições, ao que foi expresso, de que forma foi expresso, quantas vezes algo se repetiu. Eu preciso entender essa dinâmica que aconteceu na coleta de dados, entender os dados que foram coletados. No momento em que eu entendi, eu posso então finalmente analisar todas essas informações e interpretar estas informações. E nessa parte, nós estamos chegando quase no final da nossa pesquisa. Só o que vai faltar é tornar o resultado conhecido através da redação do relatório de pesquisa, onde eu coloco todas as informações de todas essas etapas que nós cumprimos e quais foram os resultados finais. Como podemos ver, uma pesquisa, então, ela é uma atividade sistematizada, ela é uma atividade que exige coerência e planejamento, mas que dá um resultado muito bacana. Para fazer uma pesquisa, então, é necessário elaborar um bom projeto de pesquisa, pois nele nós teremos todos os dados que nos ajudarão a desenvolver a pesquisa sem fugir do nosso foco. É preciso ter ou obter recursos humanos, materiais e financeiros, pois uma pesquisa ela exige tempo, exige dedicação e ela exige também alguns deslocamentos, ela tem alguns custos que nós precisamos cumprir. E é preciso apresentar qualidades pessoais como pesquisador. Essas qualidades são a curiosidade, a educação na abordagem, o planejamento, a organização e estabelecer um foco de trabalho. Bom, como foi dito antes, tudo para uma pesquisa dar certo começa então com um material, um documento bem desenvolvido, o projeto de pesquisa. O projeto é o documento inicial de uma pesquisa que tem a finalidade de tornar claro e compreensível os objetivos da pesquisa e de que forma essa pesquisa será desenvolvida. Também é o documento que, como já foi dito, nos ajuda a manter o foco do trabalho, pois acreditem, uma pesquisa, por mais que pareça algo tão específico, tão sistematizado, no meio do caminho é muito comum que apareçam muitas possibilidades e a gente tente ir por um outro caminho que não aquele inicial. O projeto de pesquisa, ele vem para nos ajudar a manter o foco, para que a gente consiga estabelecer o nosso estudo de forma linear e sistemática, com um início, um meio e um fim bem determinados. Um projeto de pesquisa, ele é composto então por algumas partes. Ele é um documento escrito e ele é composto então por 3 partes: a parte pré-textual, a parte textual e a parte pós-textual.
A parte pré-textual ela é composta pelos seguintes elementos: capa, lista de ilustrações, se necessário, lista de tabelas, se necessário, pode também ter lista de siglas e abreviações e ela tem um sumário. Ou seja, os elementos pré-textuais são aqueles que apresentam as informações do projeto, apresentam o pesquisador, estabelecem uma organização das informações e facilita para quem vai ler esse projeto encontrar a informação dentro dele o mais ágil possível. A outra etapa, então, são os elementos textuais. Um projeto de pesquisa, de maneira geral, é elaborado em tópicos, facilitando assim a compreensão dos leitores desse projeto. De maneira geral também, esse projeto ele é composto por esses 10 elementos que estão aqui expostos. O tema, delimitação do tema, formulação do problema, formulação da hipótese, os objetivos que se dividem em geral e específicos, justificativa, metodologia, referencial teórico, cronograma e custos. Pode acontecer de um projeto para outro ter alguma variação de algum desses elementos, trocar a ordem. Por exemplo, colocar o referencial teórico antes da metodologia, colocar a justificativa antes dos objetivos. Isso de maneira nenhuma vai desmerecer o projeto. Mas se nós pararmos para analisar esses 10 itens, eles estão numa forma linear. É possível delimitar o tema antes de conhecer o tema? Muito difícil. É preciso ter uma hipótese de solução de um problema antes de conhecer o problema? Não dá. Então, o que cada um desses elementos tem enquanto conteúdo escrito? O tema é quando eu defino de forma abrangente qual é a área com a qual eu vou trabalhar. Por exemplo, o tema pode ser aplicação da internet nos estudos das disciplinas em sala de aula. Eu preciso delimitar esse tema que ficou tão amplo. A delimitação pode ser a aplicação da internet do ensino em sala de aula nas disciplinas do ensino médio. Já temos uma delimitação. Não vamos pegar toda a área de ensino, e sim a parte final do ensino fundamental, que é o ensino médio. Depois, vamos estabelecer qual é o problema do nosso trabalho, da nossa pesquisa, a provável resposta na qual nós vamos chegar, que é a hipótese, quais são os objetivos que eu pretendo com essa pesquisa, quais são as metas que eu quero alcançar, que é o mesmo que o objetivo. Vou justificar a importância, o porquê que esse tema é relevante, que ganhos isso trará para o meio para o qual eu vou desenvolver essa pesquisa. Vou estabelecer qual é a metodologia que eu acredito que eu vou aplicar, se eu vou selecionar escolas com ensino médio, escolas da rede pública, escolas da rede particular, estabelecer uma diferenciação entre elas, estabelecer semelhanças. Bom, a metodologia vai colocar tudo isso de forma bem específica para nós. Depois, eu vou procurar material que já existe sobre educação, sobre ensino médio, sobre a internet e juntando todos esses temas num único, que é o que nós queremos. O item 9 é o cronograma. É importante que a gente estabeleça prazos para desenvolvimento da pesquisa. Eu preciso colocar então o cronograma na forma de uma tabela, onde eu vou estabelecer quais são as tarefas e qual é o prazo necessário para o cumprimento dessa tarefa. Esse prazo pode ser estabelecido em dias, semanas ou meses, conforme o tipo de estudo que será desenvolvido. E no item 10 são os custos e os recursos necessários. Eu preciso de mais pessoas para me ajudar com essa pesquisa, eu preciso de algum material para desenvolver esse estudo, eu preciso de recurso financeiro, de dinheiro para o deslocamento, para o desenvolvimento. No item 10 também é interessante que eu coloque as informações na forma de tabelas, porque isso facilita a compreensão de quem vai ler o nosso documento. Lembrem que um projeto de pesquisa é um documento para o pesquisador, mas também é um documento para outras pessoas. Não adianta ficar fácil apenas para eu ler se as outras pessoas não vão compreender a informação. Finalizando todas essas informações em formato de itens, chegam os elementos pós-textuais.
que são as referências, que foi aquilo que eu usei no meu referencial teórico ou fundamentação teórica ou revisão bibliográfica no meu projeto de pesquisa. Apêndices e anexos. O que são apêndices e o que são anexos? Tem diferença entre eles? Nas normas da BNT nós veremos isso, mas já vamos adiantar. Anexo e apêndice se diferenciam. O apêndice é tudo aquilo que o próprio pesquisador desenvolve enquanto material. Já o anexo, eu utilizo um material que foi feito por terceiro. Ambos vão no final, depois de todas as informações do projeto de pesquisa, mas eu vou diferenciar de apêndice e anexo dessa forma. Produzido por mim, um apêndice. Produzido por outro, um anexo. Essas foram as informações gerais do material que vocês já têm no formato de lâminas. Até a próxima aula!